Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que chegaram por aqui durante o mês de janeiro, na verdade também no finalzinho de dezembro. Então são recebidos de editora, também tem recebidos de clube de assinatura de livros e algumas comprinhas que a gente acaba fazendo aí ao longo do mês, aproveitando uma oferta ou outra que acaba aparecendo no meio do caminho. Nesse caso também vamos ter aqui, né, compartilhar com vocês, aquisições, uns garimpos que eu fiz numa visita ao sebo no centro aqui do Rio de Janeiro. Então tem um pouquinho de tudo bem variado aqui que vocês vão gostar. Vou começar então falando de clube de assinatura de livros, no caso é o Clube de Literatura Clássica, de que nós somos parceiros, então tem cupom de desconto para vocês aproveitarem, tá? Tem tudo detalhado aqui sempre no box de descrição aqui do vídeo, todos os cupons que nós temos para vocês aproveitarem. Enfim, eu acabei solicitando para eles no final de dezembro 2 livros, tá? O primeiro deles é porque o meu cupom, além de dar um desconto para vocês no plano anual, ele também dá um livro de brinde. E até então, né, para quem já acompanha, enfim, aqui o canal, sabe que o box que eu escolhi é um favoritaço meu da vida, que é o livro de Sossego. Só que ele esgotou e, no caso, eu tive que escolher um outro livro, né? E eu acabei optando, né, dentre as possibilidades que eu tinha, eu acabei escolhendo, então, o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu ainda não li esse livro, mas eu tenho muito interesse. E todo mundo que me indica esse livro sempre me elogia e fala que eu vou gostar muito, que eu vou amar esse livro. Eu sei que é favorito de várias pessoas. Enfim, eu acabei escolhendo esse livro porque é uma dívida que eu tenho da literatura e não ter lido nenhuma obra das Irmãs Brontë, mas agora em fevereiro eu vou ler O Morro dos Ventos Vivantes e espero que logo em seguida eu engate aqui e leia Jane Eyre, tá? Então eu acabei solicitando justamente por isso, para ter a edição do clube, para mostrar para vocês, tá, detalhadamente, enfim. Eu sei que estão altas expectativas do quanto as pessoas falam, e essa edição está tão linda que eu falei, não, eu vou acabar escolhendo essa, então eles me enviaram. Então agora vocês sabem que com o meu cupom tem este livro aqui de brinde aí no plano anual para vocês aproveitarem. Eu adoro essas cores desse projeto deles, de Jane Eyre. Juntamente com esse livro, né, então vem... A maioria dos livros do clube vem assim, né? Então, o marcador temático, tá? Pra mostrar pra vocês. Também vem um postal, né? Um card aqui com a foto da escritora. E nesse caso, né? Que a maioria deles tem vindo dessa forma, é um livreto, no caso aqui, de um conto da Charlotte Brontë, que é um enjeitado. Então, ele segue também o mesmo esquema por dentro, enfim, sempre... vem um conto, alguma coisa assim, uma novela, ou alguma coisa do próprio escritor, ou alguma coisa também referente à obra, enfim. Aqui no canal, para quem não sabe, tem um vídeo em que eu mostro todos os livros até o momento, né, daquele que eu fiz. Então tá bem completo o vídeo, então eu mostro com cuidado todos os detalhes das edições. Quem tiver interesse, vale a pena conferir, tá bom? Tá precisando atualizar daqui a pouco, né, mas... tá bem completo, tá? Vale a pena vocês conferirem. A outra solicitação que eu acabei fazendo, porque eu sabia que eu ia colocar nas minhas metas dos 12 livros para 2026, tem vídeo aqui no canal, tá? Se vocês quiserem conferir, quem ainda não assistiu, foi de Irmãos Karamazov. E depois de muitos pedirem, né? Tava uma edição super esgotada, eles voltaram com estoque desta edição, e pelo que eu vi, ainda tá no estoque esta edição aqui na lojinha do clube. Eu vi que já me perguntaram, o Valtimir surge essa pergunta, né, se você assinar o tal clube. Sim, mediante a disponibilidade, então quem é assinante do plano Mecenas, ou seja, o assinante anual, você consegue na lojinha do clube fazer aquisições de edições passadas, mas mediante, claro, a disponibilidade das edições, que várias estão esgotadas, enfim. Mas essa aqui eles fizeram, né, voltou ao estoque agora, finalzinho de ano mesmo. Então eu tô super empolgada, porque esta edição, na verdade, essa tradução aqui é do Casal Guerra. Ainda não li nada pela tradução do Casal Guerra. Enfim, eu escolhi, né, na verdade, do Dostoiévski, eu só li Noites Brancas, que foi o meu primeiro contato. Eu gostei, mas não amei como muitas pessoas amam. Faz muito tempo que eu li, tá? E ano passado eu li Memórias do Subsolo. Eu gostei muito mais, eu achei uma coisa assim, mais assim, bem forte, né? E ele marca bem a segunda fase do Dostoiévski. Dos grandes romances dele, como Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, O Idiota, eu ainda não li. Então eu vou corrigir isso esse ano e eu escolhi para isso, né? Então
Os Irmãos Karamazov, que no caso é o último romance aí do Dostoiévski, e parece que ele tem um pouco de tudo que ele aborda em suas grandes obras. Então foi isso que me chamou mais atenção na sinopse de Irmãos Karamazov. Essa edição está lindíssima, né? E juntamente com ela foi uma edição comemorativa, não sei se foi de 4 anos do clube, não lembro agora. Mas então vem o postal do Dostoiévski, né? E também vem o marcador, que aqui de um lado vem escrito Dostoiévski e do outro lado vem Karamazov. Não sei se eu mostrei do lado certo, peraí. Dostoiévski, eu acho que tá certo. E Karamazov. Acho que eu tô mostrando certo, espero. Enfim, mas é uma edição super que quem já leu gosta muito da tradução, ou pelo menos gostam das traduções do Casal Guerra. Enfim, só lembrando aqui então, falando um pouco da obra, ó, o último romance do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, representa uma síntese de toda a sua produção e é tido por muitos como sua obra-prima. O marco da literatura universal influenciou pensadores como Nietzsche e Freud, que o consideravam o maior romance já escrito em sucessivas gerações de escritores em todo o mundo. Um livro ao mesmo tempo filosófico e policial que trata da conturbada relação entre o devasso Fyodor Karamazov e seus 3 filhos, Alyosha, o puro, místico, Ivan, intelectual e atormentado, e Dmitri, orgulhoso e apaixonado. Com a mão de mestre, Dostoiévski conduz o leitor numa viagem única pelos recantos mais sombrios e luminosos da alma humana, e com uma trama hipnotizante consegue prender nossa atenção ao longo de centenas de páginas do volume. Então, assim, altas expectativas, então vocês fiquem me acompanhando aí durante aí as leituras dos 12 livros para 2026, tá? Então essa aqui foi uma baita escolha que eu fiz, então por isso que eu fiz a solicitação para eles, porque eu queria realmente ler nesta edição. Agora eu vou mostrar para vocês recebidos de editoras de forma geral, tá? Vou começar então com o livro aí que vocês vão ver muito desse escritor sendo publicado e também vocês vão ver muito dessa obra principalmente, tá? Estou falando então no recebido da Sétimo Selo, um super recebido na verdade, que é A Montanha Mágica do Thomas Mann. Por que eu estou dizendo isso? Esse ano, para quem não sabe, agora em 2026, Thomas Mann entrou em domínio público. Então, ele que era até então publicado apenas pela Companhia das Letras, naquela coleção branca e tal, Soft Touch, enfim, agora ele vai ser publicado por várias, né, editoras. Eu já vi que a Penguin já publicou, né? Se eu não me engano, é com a mesma tradução da Companhia das Letras, tá? Mas tem um material diferente, enfim. A Montanha Mágica, que eles publicaram, né? O Clube de Literatura Clássica ainda não chegou por aqui, tá para chegar, mas eles também trouxeram uma nova edição aí, com uma nova tradução de A Montanha Mágica. E A Montanha Mágica é o que está sendo mais publicado. Eu vi que a Antofágica também está trazendo, acho que Morte em Veneza, alguma coisa do tipo, tá? Mas enfim, a Sétimo Selo trouxe uma edição lindíssima aqui de A Montanha Mágica. Ela tem, no caso, eu sei que vocês vão me perguntar, eu já mostrei um pouquinho lá no meu Instagram, né, nos stories, enfim, fiz uma postagem também, como que ela é. Eu vi que tem um comentário na Amazon falando que esta edição está faltando, está incompleta, mas eu comparei, tá, gente, no sumário, está bem parecido com o da Companhia das Letras, pela quantidade, enfim, de capítulos, está igual. Eu só vi que está um pouco diferente na questão dos subcapítulos referente à parte, capítulo 5 e 6, meio que agruparam no capítulo diferente, alguma coisa assim, tá? Mas depois, quando chegar a edição do Clube Literatura Clássica, enfim, eu tento fazer um comparativo, de repente um vídeo para vocês. Me conta aqui que vocês têm um interesse nesse caso, porque é um livro que eu quero fazer muita leitura esse ano, tá? Já venho falando isso há um tempo, ensaiando muito isso. Enfim, mas tem isso aqui no livro, tá? E também ele conta no final do livro com uma cronologia do Thomas Mann. Eu até já separei aqui, tá? Esse é sinal quando eu já estou com intenções para fazer leitura da obra. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem, então, a cronologia aqui do Thomas Mann no final do livro, tá? Também tem aqui o material que vem nesse livro, o texto sobre a Montanha Mágica por Thomas Mann. Então, ele falando a respeito da Montanha Mágica. E também no final vem um texto do Otto Maria Carpo, o Admirável Thomas Mann, que aqui vem aqui no finalzinho do livro, tá? Que é um texto também curtinho, enfim. Aqui nós temos, olha, Hans Castorp, jovem engenheiro órfão, decide visitar seu primo em um sanatório nos Alpes suíços. O que seria uma breve estadia transforma-se em 7 anos de reclusão, após ele próprio ser diagnosticado com tuberculose. Nesse espaço suspenso, o sanatório converte-se em microcosmo de uma Europa em crise já às vésperas da Primeira Guerra. Entre debates intelectuais, paixões intensas e a sedução ambígua da doença e da morte, Hans Castorp assumidamente passa por experiências que jamais teria conhecido na vida da planície. O isolamento da montanha apresenta-se como
metáfora de uma civilização enferma em que se entrelaçam as promessas e os perigos do mundo moderno. Publicado em 1924, Montanha Mágica é um romance monumental, carregado de ideias, erudição e ironia. Ao tratar de temas como amor, arte, tempo, doença e morte, Thomas Mann criou uma das obras mais complexas e inesgotáveis da literatura ocidental, um testemunho poderoso da condição humana diante da história. Eu tenho muito interesse nesse livro, no sentido que ele tem muito debate, principalmente sobre a questão de como o tempo pode ser medido, alguma coisa do tipo. Eu sei que tem muita questão envolvendo o que significa o tempo. Eu acho que é um assunto que sempre me desperta muito interesse quando eu vejo isso em obras, quando usa, né, a questão do tempo como uma forma de movimentar a trama de alguma forma. Eu não sei de que forma isso aqui vai estar associado aqui na leitura, mas eu tenho essas altas expectativas. Outra coisa, perguntaram, né, então, questão de ser menor e tal, que é uma edição que tem pouco menos páginas do que da Companhia das Letras, porém, a diagramação, ela é um pouquinho mais apertada, tá? Mas nada que me incomode. Mas a edição tá bem caprichada, enfim, tá costurado, então tá bem confortável, maleável, e não é soft touch, então maravilha, né? Juntamente com esta edição aqui, tem um kit, né? Então veio com um marcador, tá? E também veio um postal que eles enviaram junto. Tem a opção, então, de vocês adquirirem tanto na Amazon quanto no site da editora. No site da editora tem cupom de desconto, tá? Vale a pena vocês ficarem de olho porque é Sétimo Selo. Enfim, eles gostam muito de fazer baitas descontos aí durante o ano e meu cupom, ele soma ao desconto, tá? Então fiquem atentos aí. Vocês têm interesse aí, têm coragem de subir essa montanha ainda em 2026? Me contem aqui o que vocês planejam em relação a Thomas Mann esse ano. Lembrando que eu estou fazendo a leitura de Thomas Mann, né, que é José e seus irmãos, mas como que eu vou fazer a leitura de A Montanha Mágica esse ano, não sei como vamos fazer. Também a continuação depois da leitura de José e seus irmãos vai depender da companhia trazer a continuação da tetralogia, né, vamos ver, tá? Mas eu tenho vontade, sim, tal, já, mas antes eu quero fazer umas leituras, mas vocês vão comentando aqui nesse interesse de vocês ler A Montanha Mágica. Quem sabe surge alguma coisa na área de membros aqui do canal, enfim. Fiquem de olho nisso, tá bom? A editora Unesp enviou pra cá 2 livros. Na verdade, um foi de dezembro, o outro de janeiro. Em dezembro, eles enviaram para todos os parceiros, na verdade, essa coleção, algum livro da coleção que eles acabaram de lançar, que é do Georges Simenon. Eu nunca tinha ouvido falar nada sobre esse escritor, que parece que é um grande nome, é um grande clássico da literatura, que é um escritor belga. Enfim, eles lançaram uma coleção de 4 livros por enquanto, mas eles vão lançar muito mais desse escritor, tá? E é um projeto gráfico, primeiramente, deixa eu mostrar o projeto gráfico para vocês, bem minimalista, que eu gostei muito. Em cada uma dessas obras vocês vão encontrar 4 romances, aqui no caso, meio que 4 novelas, né, na verdade. Então tá bem bacana, tá? Na verdade, o projeto. E aí, em dezembro, eles mandaram, assim, o primeiro volume de alguma dessas coleções, né? Que a coleção é do Georges Simenon, mas tem a coleção do Comissário Maigret e a coleção Romances e Outros Escritos. Cada um já tem 2 volumes, tá? Então, eles me mandaram a do Comissário primeiro em dezembro, e eu fiquei tão interessada, né, quando li a respeito, pesquisei mais do escritor, que aí agora em janeiro eu solicitei o primeiro volume, então, da série de romances. E aí eu pretendo depois, aí, ao longo do ano, aí, solicitar o segundo de cada e tal, e ficar acompanhando essa coleção, assim como eu coleciono aí os livros dos clássicos da literatura Unesp, dos quais eu gosto bastante das edições deles. Então aqui, ó, nesse primeiro volume, inclusive, né, então nós temos uma questão meio de detetive, enfim, o comissário e tal, então tem a questão de um cachimbo. E eu fiquei bem interessada, na verdade, nos blurbs que tem em ambas edições, enfim. Aqui falando, por exemplo, o blurb de Gabriel Garcia Marques, por exemplo, um dos escritores mais importantes do nosso século, mas olha aqui, ó, Ernest Hemingway, nunca encontrei nada tão bom para aquele momento vazio do dia ou da noite até o surgimento dos primeiros e ótimos livros de Simenon. Ian Fleming, um dos estilos mais belos que conheço. Olha aqui, um escritor tão à vontade com a realidade quanto a ficção, com a paixão quanto a razão. Então aqui, 4 romances que abrem a série Comissário Maigret. O leitor encontrará todos os traços que se tornariam marcas registradas de seu célebre protagonista. Então aqui tem 4 histórias, tá tudo separado, mas a diagramação tá super confortável, o papel também,
tá? Tá bem macio, enfim. E aqui no outro, eu acabei então solicitando em janeiro, esse aqui dos romances, tá? Que são, parece que é uma coisa mais densa, que ele explora, enfim. Aqui não tem falando, deixa eu ver se aqui no outro lado tem falando. Olha aqui, ó. Ah, tem que falar um pouco da coleção, olha. A coleção Jorge Simenon da editora Unesp traz ao leitor brasileiro pela primeira vez a tradução integral da obra do grande autor belga, organizada em ordem cronológica em dois grandes segmentos. Isso, são dois segmentos. A série do Comissário Maigret apresentará as clássicas histórias policiais do mais célebre personagem criado pelo autor, o comissário Jules Maigret, muitas ainda inéditas no Brasil, e a série Romances e Outros Escritos, que reunirá os chamados romances duros, nos quais Simenon exercita sem limitações e sobre aclamação universal sua exploração das questões existenciais humanas. Então, eu achei isso super interessante para conhecer um pouco a respeito. E olha que gracinha o projeto, tá vendo? Tem esse detalhe aqui, tem outros detalhes aqui durante o livro. Deixa eu ver aqui, acho que eu dei uma olhadinha aqui na entrada. Isso, olha aqui, ó. Também com o desenho do escritor. Enfim, são detalhes que eu achei bem bacana. E aqui, olha, também tem blurb do William Faulkner, olha. Adoro ler Simenon e ele me faz pensar em Chekhov. Também achei bem interessante esse blurb. Olha, do François Mauriac, olha, a arte de Simenon é de uma beleza quase insuportável. Então, assim, tem vários, assim, escritores realmente que parece que acompanharam as obras desse escritor aqui. Então, né, escritores, inclusive, que eu gosto muito de acompanhar, de ler e tenho interesse em ler. Então, parece, assim, ser uma boa pedida. Me conta aí se você já conheceu essa coleção, esse escritor, enfim. Agora eu vou falar com vocês de aquisições aí que eu fiz, aproveitando ofertas aí, tá? A primeira delas é essa aqui do Tolstói, Uma Confissão, que eu já estou lendo. Eu peguei pra ler agora no finalzinho de janeiro. Então, ainda, assim, já li um quê? Umas 30 e poucas páginas, tá? Mas é bem curtinho mesmo, tá? Enfim, ele sai pelo selo do Mundo Cristal. E é justamente o Tolstói querendo encontrar respostas a respeito sobre a fé. Então, a gente já acompanha logo aqui no início relatos ele falando justamente sobre você acreditar porque realmente acredita, tem fé, ou porque é uma coisa que foi te ensinada quando você é criança e meio que você só repete os gestos. Então, a questão de você rezar, a questão de você, de repente, frequentar uma missa, você vai porque acredita naquela questão, enfim, na fé, ou porque você fez isso durante criança, te ensinaram assim. Então, vai mostrando várias crises que ele foi tendo ao longo da vida relacionada à fé, olha. Em busca por respostas a questões mais centrais da existência, Tolstói redescobre a fé e experimenta um despertar espiritual. Fugindo da dogmática ortodoxa e da rigidez legalista, o aclamado autor percebe a grandeza da fé na vida das pessoas simples. Seu registro apresentado em Uma Confissão fornece valiosos insights sobre a experiência humana da dúvida, do desespero e da falta de fé. Então, tem vários momentos, olha aqui, ó. Uma Confissão registra a intensa crise de fé de Tolstói quando, em 1879, já tendo escrito duas das mais aclamadas obras de literatura universal, Guerra e Paz e Ana Karenina, ele se questiona sobre o sentido da vida e é confrontada com sentimentos suicidas. A narrativa de sua crise e a busca por respostas estão apresentadas de maneira autêntica e não menos comovente em tradução exemplar aqui, então, do Rubens Figueiredo. Então, eu sempre gosto de estar lendo algum Tolstói aí ao longo do ano, né? Então, pelo menos eu escolhi um livrinho do Tolstói. Ano passado eu acabei lendo alguns livros de contos dele, voltado muito para essa questão de fé, enfim. Então, principalmente aquele que eu sempre recomendo para vocês, de Quanto a Terra Precisa um Homem. Então, essa questão mais voltada à fé, ou questão mais filosófica, enfim, do Tolstói. Então, eu estava bem interessada em acompanhar, de saber um pouco desse pensamento dele, deste livro, e aproveitei uma promoção que teve em finalzinho de dezembro. Outra aqui, que tem a ver com minha pirâmide literária, e que vou fazer um vídeo aí para vocês, que surgiu a partir de Quo Vadis, enfim, e de BU, O Médico de Homem de Almas, então, O Grande Amigo de Deus, nessa edição aqui especial, enfim, capa dura e tal. Então, eu tenho essa mesma edição de O Médico de Homens de Almas, da Taylor Caldwell, isso, Taylor Caldwell. E eu acabei, então, optando por adquirir também esta edição. Esses dois livros têm edição brochura, tá? Mas essa edição eu acabei optando porque o outro livro que eu tenho também é nesta edição. Então, tem fitilha, enfim. E eu sinto que é um livro que eu vou gostar bastante. Aqui se acompanha, então, a história de Paulo de Tarso. E esse personagem aqui, ele aparece, então, como se diz, no livro do Quo Vadis. Então, vai falar sobre a história, enfim,
apóstolo aí tão importante, e aí eu fiquei bem curiosa, então justamente por Quo acabou criando um grande esquema na minha vida de pirâmide literária, então isso eu quero falar depois com vocês em um próximo vídeo aí, não vai demorar muito para sair esse vídeo não, tá? Mas assim que eu estou bem empolgada para fazer essa leitura. Taylor dedicou anos de estudo intenso para escrever O Grande Amigo de Deus, um romance sobre um dos mais apaixonados, inteligentes e dedicados apóstolos do cristianismo primitivo. Paulo de Tarso, advogado e teólogo fariseu, conhecido como apóstolo dos gentios. Paulo exerceu mais influência no mundo ocidental e na cristandade do que a maioria de nós conhece, pois o cristianismo que ele diligentemente espalhou pelo mundo é o alicerce da jurisprudência, da moral e da filosofia modernas do Ocidente. Graças ao seu vigor espiritual e mental, seu esforço e sua justiça, ele criou uma nova sociedade e fomentou a causa da liberdade, amplamente disseminadas nos últimos 2000 anos. Neste livro, Taylor expõe mais do que São Paulo foi, um homem comum, com os próprios desesperos, com suas angústias, dúvidas, raivas e intolerâncias, e enfatiza menos o que ele fez. Várias obras enfocam apenas o apóstolo, mas em Um Grande Amigo de Deus, a autora se preocupou com a individualidade de Paulo de Tarso, como ser humano e como santo, aliada a tudo aquilo que influenciou como cidadão e advogado romano, e como judeu fariseu de grande sabedoria, inteligência e fé duradoura. Então, assim, altas expectativas com essa obra. Eu aproveitei então a oferta, mas eu só vou fazer a leitura dele quando eu terminar agora o Médico de Homens de Almas, que eu vou começar agora em fevereiro a fazer a leitura. Enfim, estamos aí com mais um livro aí para meu esquema de pirâmide literária. E agora também tem um pouco a ver com isso, de alguma forma tem essa questão de fé, de alguma forma, né, nesse escritor, mas eu tenho visto falar muito desse escritor, do François Mauriac. A Gabi Junques também releu agora em janeiro este livro, que é o Nó de Víboras, e eu resolvi começar a leitura desse escritor, né, ler a primeira obra desse escritor a partir deste livro. Então, eu já tinha colocado assim no início de janeiro, quando eu vi ela falando, comentando sobre esse livro, eu já tinha interesse de conhecer alguma obra desse escritor, mas essa sinopse aqui me chamou mais a atenção, me despertou mais interesse. Até então, meio que passava mais abatida, assim, outras obras de escritor, mas eu tinha interesse, enfim, que ele sei que é ganhador do Prêmio Nobel, não lembro agora de que ano, sei que vai falar qual foi o ano, enfim, mas eu sempre fazendo essas pesquisas, ó, 1952 ele foi laureado pelo Nobel de Literatura, pela profunda visão espiritual e pela intensidade artística com que seus romances penetrou no drama da vida humana. Então, eu acabei colocando ali como pretensões, e agora no finalzinho de janeiro eu vi que deu uma baixa no preço, enfim, eu acabei aproveitando este livro. Olha, não creia de modo nenhum que faço ideia elevada demais de mim mesmo. Conheço meu coração, este nó de víboras. Sufocado debaixo delas, saturado de sua peçonha, ele continua batendo sobre aquele fervilhar. Entre nó de víboras que é impossível desatar, que seria preciso cortar com faca, com espada. Não vim trazer a paz, mas a espada. E aí aqui fala, olha, em sua casa de campo, nas vinhas de Bordeaux, o rancoroso advogado Louis está acamado. Enquanto aguarda a morte chegar, escreve à esposa Isabelle, buscando elaborar o ódio que sente por ela e seus filhos. Deserdá-los parece ser a revanche possível para um casamento de 40 anos cultivado com rancor e mágoa, sentimentos que com raiva e crueldade ele terá prazer em revelar. Contudo, a sua revelia, o plano de vingança torna-se um clamor por perdão. Nó de Víboras é a confissão de um homem que deu as costas ao amor e à redenção. Conhecido por sondar as fendas mais sombrias da psique humana neste livro, o escritor francês laureado com o Prêmio Nobel explora magistralmente o caráter humano que se revela somente diante da morte. Então, tudo isso aqui já foi o suficiente para ficar muito curiosa com esta leitura, tá? A diagramação parece ser super tranquila de ler, então é um livro aqui de umas 300 páginas, enfim, mas com a diagramação super confortável. Quero muito encaixar ainda agora em fevereiro este livro, né? Então, terminar pelo menos esse do Tolstói e esse aqui pegar depois para ler. Agora eu vou falar com vocês, então, duas aquisições que eu acabei fazendo aí numa visita ao sebo de forma bem despretensiosa. Se bem que visita ao sebo não é uma coisa despretensiosa, a gente está sempre procurando algum livro. Inclusive, eu ando procurando muito o livro O Caminho para a Bitínia, acho que é isso, que eu vejo indicação bastante da Tati, falando sobre esse livro, da Tati Feltrin, né? Principalmente para quem quer fazer a leitura no Médico de Homem de Almas. No caso, eu sei que ela prefere muito o Caminho para a Bitínia.
mas eu quero depois ver se eu consigo essa edição aí, tá? Se alguém souber de alguma edição de Caminho para a Bitinha, me conte, por favor, tá? Que tá meio difícil de achar. Enfim, estou lá passeando, olhando ali como se diz, no sebo. Enfim, me deparo com isso aqui. Contos de Alexandre Dumas, né? Então, quem me acompanha aqui sabe que favoritaço da vida é o Conde de Monte Cristo. Fiquei totalmente obcecada pelo Conde de Monte Cristo. Na infância, assim, na adolescência, digamos assim, eu li Os Três Mosqueteiros, que eu também fiquei obcecada. Claro, li só o primeiro volume, Três Mosqueteiros, é uma coisa que eu quero fazer um projeto de leitura da toda a série, mas Alexandre Dumas, assim, sério, o Robin Hood, eu sempre fui muito obcecada, não li ainda. Assim, quando eu encontrei isso aqui, não pensei duas vezes em fazer aquisição. Esse aqui saiu por R$10, que é sempre a metade do preço daqui de capa, do sebo que Berinjela aqui no Rio. Enfim, é daquela coleção Círculo do Livro, eu acho que é isso. Tem, inclusive, dedicatória aqui, datada de 1988. Enfim, assim, muito gracinha. Ainda vou fazer uma limpeza aqui no livro, mas aparentemente ele não tem grifos, enfim, tá super tranquilo de fazer a leitura. Mas ainda vou fazer meu processo aí de limpeza quando eu faço as compras no sebo, porque eu comprei agora, finalzinho, nessa última semana agora de janeiro, eu fiz essa aquisição. Fiquei muito empolgada, não conhecia os contos, né? Nunca vi nenhuma editora, nada publicando. Então, assim, é bom, tomara que as editoras voltem a publicar. O Dumas tem tanta obra, né? Tem tanta publicação, né? Então, vamos lá. Eu achei assim, tô muito empolgada. Não sei, não tenho, como se diz, a sumário aqui para saber quais são todos os contos que comporto aqui, mas eu dei uma folhada ali, uma coisinha ou outra lá e falei, já gostei, tá? Mas não pensei duas vezes porque é do mar. E um outro que eu fiquei curiosa, então eu percebo que eu gosto muito de literatura francesa. De alguma forma eu percebo que alguma coisa na literatura francesa me atrai, porque justamente na área de literatura francesa que eu encontrei esse aqui, estou ali passando a vista, me chamou a atenção esta lombada aqui, que é A Viagem de Tell, de Catherine Clement, que é Romance das Religiões, uma edição da Companhia das Letras, e eu vi que esta edição aqui está esgotada, mas tem uma edição de bolso da companhia, né, da companhia de bolso, que ainda tem na Amazon, assim, vendendo, tá? Então, por dentro, tá super tranquilo, também sem grifo, tá? Tá muito boa de ser lida. Aí me chamou a atenção a lombada, né, porque eu vi esses templos, enfim, esses lugares religiosos, de alguma forma, vi o que se tratava. Então, se vocês repararem aqui na capa, né, na contracapa, tem de vários lugares, os lugares religiosos, enfim. E essa é a ideia do livro, olha, por que tantas pessoas se aproximaram de uma religião sentem vontade de ter uma vivência espiritual qualquer? Por que não somos todos ateus? Foram perguntas assim que levaram Catherine Clement a escrever A Viagem de Tell, um romance sobre os fundamentos das religiões mais praticadas no mundo: catolicismo, judaísmo, budismo, protestantismo, islamismo, etc. Com um conhecimento profundo do tema e um admirável equilíbrio intelectual, ela nos faz viajar na companhia de Theo e Marthe. Ele, um adolescente que vive enfiado nos livros e sofre uma doença grave. Ela, uma mulher cosmopolitana que esbanja vitalidade. Juntos eles vão aos principais centros sagrados do mundo e, enquanto visitam os templos e participam das festas rituais, oferecem-nos a certeza de que as religiões são uma das maiores aventuras que a humanidade já pôde sonhar. E aí eu achei bem interessante, esse aqui, olha, saiu por R$20, tá? Então, meu gasto no sebo foi R$30. E eu gostei bastante também, que aí tem aqui, olha, tem um mapa aqui, deixa eu ver. Isso, tem esse mapa aqui dos lugares que ele vai visitando, enfim, e sabendo um pouco mais a respeito da religião daqueles lugares. Então, eu achei bem interessante, enfim. E também a edição tá bem limpinha assim por dentro, mas eu também vou fazer, como eu disse pra vocês, a minha limpeza em ambas as edições. Então, essas foram as minhas aquisições de uma visita aí. Tava esperando minha mãe no dentista lá no centro da cidade. Falei, por que não? Vou lá na livraria, vou lá no sebo. Fiz duas aquisições. Então, mas gostei bastante de ambas. Você já conhecia alguma dessas aí? Então sempre é bom, né? Porque a gente tem às vezes alguma coisa guardada de algum parente aí antigo na estante, enfim. Fiz essas duas aquisições aí, fiquei bem contente. E agora me contem aqui o que vocês adquiriram, se adquiriram alguma coisa aí em janeiro, se já conhecia algum desses títulos, ficaram interessadas. Vamos conversar aqui, né, trocar ideias aqui nos comentários, é sempre bom saber a opinião de vocês, se vocês já leram, né, então assim, para eu passar alguma leitura dessas na frente, enfim, para eu priorizar algo,
se alguma coisa dessa é novidade, se vocês têm dúvida, tá bom? Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários. E lembrando também que os links de tudo que eu citei aqui tá no box de informação aqui do vídeo, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.